É um pássaro? É um avião? Não! É o super racista. Deixa eu contar para vocês a história de um personagem extremamente complicado que foi publicado na África do Sul nos anos 70. Trata-se de um super-herói chamado Might Man. Might Man começou a sair em 1975, mas durou só até 77 em 17 edições. 17. Ele saía pela revista Africomics e trata-se de um super-herói negro, sul-africano e extremamente problemático. É a história desse personagem que eu vou contar aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, compartilhe, se inscreva caso seja novo por aqui. Esse canal vive graças a seus apoiadores e tem recompensas bem legais, como grupo de estudo, lives aqui comigo, sorteio. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos desvendar a história do Might Man. Antes de eu falar propriamente do personagem, a gente tem que dar uma olhada um pouco para o contexto dos quadrinhos na África do Sul. Assim como aconteceu no Brasil, foi nos anos 30 que houve uma grande invasão de quadrinhos norte-americanos na África do Sul. Contudo, a partir dos anos 40 começou a ter uma série de leis de censura e nos anos 50, como eu já fiz vários vídeos aqui, houve um pânico moral generalizado sobre quadrinhos, então aí mesmo que a coisa não rolou. O retorno da importação de quadrinhos americanos e ingleses foi acontecer mesmo só nos anos 60, em 1964. Então dá para arriscar que os super-heróis eram relativamente uma novidade ali na segunda metade dos anos 60, início dos 70 e tal. Só que a gente não pode esquecer que a gente está falando da África do Sul, portanto a gente está falando de um país que naquele momento vivia o apartheid. Durante de 1948 até 1994, o apartheid foi um regime de segregação da população negra. Era um jeito de dizer negros para lá, brancos para cá. Só que o que ficava pro lado dos brancos era bem melhor, né? Durante todo esse período que rolou o apartheid, o governo ficava na mão do Partido Nacional e havia toda uma divisão dos grupos raciais, entre brancos, negros, mestiços, chamados de pessoas de cor, indianos. E o que é doido é que foi nos anos 70 o auge desse processo, justamente nos anos 70, quando surge o Might Man. Para vocês entenderem um pouco as tensões e o que estava rolando por lá, eu vou tentar aqui explicar de um jeito bastante sucinto e com isso, obviamente, eu vou estar simplificando coisas que são bem mais complexas. Mas o lance é o seguinte, tudo era separado. Uma coisa era para os brancos, outra coisa era para os negros. Haviam até calçadas que separavam, né? Calçadas que os brancos podiam usar e calçadas que os negros pudessem usar. Só que, obviamente, para os brancos ficava a melhor parte, os hospitais, as escolas. Para os negros a coisa era bem mais complicada. A coisa era tão doida que o governo criou os bantustões. Tratavam-se de territórios para a segregação dos negros, mas também eram organizados conforme critérios tribais. Daí que hoje é toda uma crítica pós-colonial à própria noção de tribo, porque basicamente dava amparo conceitual para fazer essas maluquices. Só que tem uma malandragem aí, né? Colocar as pessoas separadas por critérios étnico-raciais serve para você, por um lado, separar os brancos, deixar o melhor para os brancos, e no caso dos bantustões, aí que está a perversidade do negócio, é constituí-los como uma espécie de estado autônomo dentro do próprio país. Então, por um lado, o governo paga até de legal, dizendo assim, não, a gente reconhece a cultura de vocês, a gente reconhece o povo de vocês, e vocês agora são uma espécie de estados separados. Só que é óbvio o quanto que isso é um tanto maligno, porque você obriga que pessoas negras, que povos nativos sejam estrangeiros dentro do próprio país. E com isso, as leis também não se aplicam exatamente a eles. Com isso, você consegue, de um lado, fazer com que a África do Sul seja uma África do Sul branca, porque os negros sequer são mais sul-africanos. Com isso você consegue fazer também com que pessoas negras, povos nativos, fiquem restritos a certos espaços. E por fim, você cria uma espécie de cidadania de segunda ordem, ou mesmo uma não cidadania. Em paralelo a isso, muita população negra estava nas townships, que geralmente eram territórios, muitas vezes na periferia das cidades, extremamente pobres, extremamente precários, e no qual a população negra ficava completamente amontoada e jogada. As townships eram lugares extremamente empobrecidos, constituídos de chão batido, barracões, ou cubículos construídos pelo Estado, água encanada, energia elétrica, essas coisas simplesmente não haviam, e também os serviços públicos, eles eram de péssima qualidade. Então assim, para ser bastante simples, sem querer dourar a pílula, dos bantustões às townships, tudo isso eram grandes campos de concentração. E óbvio que num cenário desse, uma convulsão social é algo extremamente iminente. Daí que surge o nosso herói, Might Man. Um personagem criado para dizer, principalmente à juventude negra, que eles deveriam seguir as leis e fazer aquilo que o governo dizia que deveria ser feito. Mas vamos falar do super-herói, tá? Vamos aqui explicar um pouco a história dele, os superpoderes, quem ele é. O lance é o seguinte, ele é uma versão bem mequetrefe
do Superman, é isso que ele é. A identidade secreta do Mighty Man é o policial Danny Dlomo, que levou uma bala na região do peito, ela ficou alojada, isso debilitou muito a saúde dele, e daí numa história muito sem pé nem cabeça ele vai parar numa caverna, daí ele se afoga, afunda ali num riacho, não sei lá o que, e daí ele vai parar numa espécie de civilização mega avançada de monstros aquáticos do subterrâneo. É muito assim tirado do nada. Pode ser que tenha alguma conexão com algum mito ou lenda da cultura africana, dos povos ali que constituíam a África do Sul? Pode ser, mas acho pouco provável e vocês vão entender por quê. Seja como for, esse povo alienígena daí tira a bala do peito dele e dá super força, porque eles são legais. Não só eles dão super força, super velocidade, grandes pulos e saltos pro Danny Dlomo, mas também dão pra ele um uniforme, porque é aquela coisa, né? Já que você tá aí, pega essa roupa porque a gente é legal. Apesar dessa origem meio doida, a dinâmica é muito semelhante com a do Superman. Existe uma espécie de Lois Lane, que é a policial Donna Butlese, e ela tem um triângulo amoroso no mesmo estilo do Superman Clark Kent, ou seja, ela acha o policial um tanto tolo, o policial inclusive tá sempre com muito sono, porque ele passa a madrugada patrulhando como o super-herói Mighty Man. Então, enquanto o policial Danny Dlomo parece ser um cara um tanto frágil, até mesmo preguiçoso, relapso, tem o Mighty Man, que esse sim aí é machão, é forte, é destemido, mas também ele é o amigão da vizinhança, ele é muito bom com a comunidade, ele está muito preocupado de transmitir bons valores aos jovens. Bons valores. Bons valores. Acabei de comentar com vocês o lema do Mighty Man que aparece na primeira história. Orgulhoso de seu povo e de sua gloriosa herança, um homem com a força, o caráter nobre, a honestidade, a generosidade dos negros que caminharam sobre a África antes dele. Mighty Man usando seus grandes poderes e super velocidade contra cobras e vermes criminosos que se esqueceram do grande legado de seus ancestrais. Notem que nesse discurso há um apelo muito forte a uma espécie de ancestralidade, mas essa ancestralidade está ali por uma estratégia muito específica. Trata-se de defender os bantustões, esse lugar de uma não-cidadania que se calca na ancestralidade, no pensamento tribal, e ao mesmo tempo demarca uma essencialização do negro. Porque não se enganem, por mais que possam ser atributos considerados positivos, a honestidade, a generosidade, ainda assim é uma maneira de você estigmatizar, essencializar o outro. O racismo, pessoal, tem muitas faces, e eles estão aí para servir como forma de controle, inclusive a partir de elogios. E é o caso aqui do Mighty Man, porque é muito doida a história de como é que esse quadrinho foi criado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cabe dizer que ele foi forjado dentro do departamento de propaganda do governo sul-africano. Já naquela época, a África do Sul era muito criticada pela comunidade internacional por causa do apartheid, então eles precisavam melhorar muito a imagem deles para os vizinhos e acalmar os ânimos ali dentro do país. O Mighty Man, até onde se sabe, foi criado pelo departamento de propaganda com figuras dos Estados Unidos. Teve consultor de marketing ali de Nova York, teve o editor John McGough, famoso defensor de políticas pró-apartheid, e figuras do governo sul-africano que se juntaram ali e que conseguiram viabilizar a produção e a veiculação do Mighty Man. Só que quem eram os artistas? Não está acreditado. O único nome que consta na revista é de um editor chamado Simon Sabella, que na verdade era um ator, um galã negro da época, e que o nome dele muito provavelmente estava ali só para poder emprestar prestígio à publicação. Então, pelo que se sabe, esse quadrinho era produzido nos Estados Unidos e vinculado na África do Sul, e tinha uma série de pessoas ali que faziam parte, mas alguns nomes se destacam. O artista-chefe era Joe Orlando. Joe Orlando, pessoal, desenhou Superman. Joe Orlando foi um grande nome da EC Comics. É um dos grandes artistas dos quadrinhos americanos. E ele estava envolvido nessa parada aí. E no roteiro vale comentar também a presença da antropóloga sul-africana Beth Van Zyl Alberts. Ela, que era esposa de um dos editores que fazia parte desse conchavo aí para poder vincular o Mighty Man, ela conseguiu, a partir dos roteiros, dar um pouco de um olhar mais sul-africano para as questões ali que o Mighty Man teria que lidar. Porque o grande problema que eles tinham com esses quadrinhos sendo produzidos nos Estados Unidos é que os artistas lá não tinham a menor noção do que estava acontecendo na África do Sul. Eles não conheciam nada de cultura sul-africana e, portanto, acabaram criando um herói negro muito semelhante a esses que já tinham nos anos 70 nos quadrinhos super-heróis dos Estados Unidos. É uma espécie de Luke Cage com raio negro com sei lá mais quem. E esse descompasso é interessante porque o Mighty Man atua numa township. E dá pra ver que quando isso caiu na mão dos desenhistas lá nos Estados Unidos, eles pensaram town como uma cidade pequenininha, e não esse equivalente à favela que de fato eram as townships na África do Sul. Aliás, é bastante nítido que os artistas ali nos Estados Unidos
Unidos não sabiam direito o que eles estavam fazendo. Porque o Joe Orlando chegou a sugerir que houvesse uma espécie de conteúdo educativo no final das edições do Mighty Man. E ele sugeriu que esse conteúdo fosse uma espécie de ode aos heróis africanos. Só que o primeiro líder que ele vai sugerir é justamente Amilcar Cabral, que é um líder anticolonial guineense, ou seja, tudo aquilo que o governo não queria. Uma outra coisa que a gente também não pode deixar de comentar é que essa publicação saiu no contexto de Guerra Fria. Mas por uma série de questões conjunturais que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, o Mighty Man também era um herói que combatia o comunismo. Inclusive, a última aventura do Mighty Man, na edição 17, é contra um comunista e maconheiro. É que se tratava de um comunista que vendia drogas, ele era um traficante. Agora fica a pergunta, né? Mighty Man foi um sucesso, deu certo? Não se sabe com certeza. Mas é muito mais provável que talvez ele tenha sido uma flopada. Porque se a função dele era domesticar a juventude, em 76, ou seja, justamente quando ele estava no meio da sua publicação, houve o levante de Soweto. Soweto, que até ganhou o nome de grupo de pagode aqui no Brasil, é talvez a township mais conhecida no mundo. E era um momento que ali para a juventude negra muitas outras coisas estavam rolando. Havia uma efervescência da cena artística, havia o movimento da consciência negra que procurava pensar justamente a condição da negritude, o próprio racismo, e a precarização das condições de trabalho também foi uma pauta que acabou se sobrepondo. Dito tudo isso, vendo o quanto que a publicação durou e o que estava acontecendo na época, o mais provável é que Mighty Man foi só mais um dos tantos investimentos toscos, ridículos e babacas de um governo profundamente racista. Galera, esse vídeo aqui foi feito com base no artigo Um Superman Negro que apoia o Apartheid, a revista Mighty Man e o programa de propaganda do governo sul-africano, do pesquisador e historiador Júlio Nunes Sandes Martins. Eu vou deixar o link do artigo dele na descrição aqui do vídeo e também vou deixar das revistas do Mighty Man, caso vocês queiram ler. E digam aí nos comentários que outras questões ligadas à pesquisa das histórias em quadrinhos vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Por fim, peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, @KenessSarjeta, tô lá no Twitter arranjando briga no link _Alexandre. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!